Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo. Eu sou João Batista, um grande apaixonado por fotografia e por natureza, e hoje venho-vos falar das melhores imagens que fiz neste ano que passou, 2022. O ano de 2022 foi um ano que me trouxe muita coisa inesperada. Foi um ano em que eu posso dizer que se calhar tive mais pontos altos que pontos baixos, mas os pontos baixos foram muito intensos e isso abalou-me muito. Mas isso não interessa para aqui. Isto é só para vocês entenderem que houveram muitas coisas a acontecer e eu nem sempre fui a pessoa mais alegre que esperavam que eu fosse. Razão pela qual até neste fim de ano estou em casa, junto à minha família e não estou a dar uma reviravolta por Portugal à procura de novas imagens. Neste momento, nesta precisa data, é dia 29 e muito provavelmente eu não vou fazer mais nenhuma imagem até ao fim do ano. Se fizer, certamente que não irá pertencer à lista das melhores de 2022. Eu fiz aqui uma seleção de 14 imagens e agora vou-vos só esclarecer em relação à questão do significado para mim de melhor imagem. Não será propriamente muito impactante, com uma luz épica, tecnicamente muito exigente, mas sim a imagem que para mim tem mais significado. Ou seja, a imagem que me traz melhores memórias ou que significou muito para mim no momento em que a fiz. E foi um bocado a pensar nisso que eu fiz esta seleção com o objetivo de vos mostrar aquilo que foi para mim o meu ano de 2022 em imagens. Mas sem mais empalhadela, vamos saltar para a primeira imagem que foi feita em março em Areias de Vilar, quando fiz uma trip ao Cávado, que por sinal há vídeo, e na descrição vocês vão encontrar todos os vídeos, e a imagem em questão é onde a tranquilidade reina. E porquê que eu gosto tanto desta imagem? Acho que eu gosto muito desta imagem porque, além das boas memórias que ela me traz, tem também a questão de que eu apanhei excelentes condições, excelentes mesmo. Eu tive uma luz lateral dourada a levantar e ao mesmo tempo tinha o rio Cávado coberto pela neblina que existia ali na altura. A par disso, é claro que essa tripezinha significou muito para mim, porque eu vi locais que me fizeram apaixonar-me completamente por toda aquela área e conheci o Marco Alves, uma pessoa espetacular que, volta e meia, tenho uma conversa com ele e são conversas daquelas que nos acrescentam muito. São conversas daquelas que, no final, nós ficamos a pensar. Eu comecei a falar contigo de fotografia, mas aí acabei a falar de uma coisa totalmente aleatória. E essa coisa totalmente aleatória foi realmente o que me fez pensar que esta conversa foi realmente muito importante para mim. Passando ao mês seguinte, temos uma imagem que fiz em abril no Santuário da Senhora da Lapa, em Vieira de Minho. E porquê é que esta imagem está aqui? Porque, primeiro, deu-me por acaso um trabalhão do caneco para fazê-la compô-la. Começar a construir a imagem em campo foi complexo, mas o pior acabou por ser, no final, fazer a edição e fazer esta coisa tornar-se coerente. Mas ela não está aqui como sendo uma das melhores, pela questão de ter sido uma imagem um bocadinho difícil de executar e de editar. Ela está aqui porque me traz uma boa memória, e essa boa memória foi ter estado a deixar a câmara fotografar enquanto estava a beber uma garrafa de vinho e a comer uns biscoitos com a Helena. Ou seja, ao fim e ao cabo, coisas muito simples, mas são estas coisas simples que me vão acompanhar quando eu olhar para esta fotografia e, é claro, também não posso esquecer que o local é muito bonito. É óbvio que há vídeo, podem dar uma vista de olhos aí em baixo. E agora saltemos para a terceira imagem que foi feita em Rio de Moinhos, em Penafiel, num local totalmente inesperado, não estava propriamente nos meus planos vir fazer esta imagem em concreto, muito menos vir às margens deste rio, isto porque em si não tem propriamente ali zonas muito turísticas, zonas muito conhecidas, e isto leva a que uma pessoa às vezes precise de acidentes, ou acidentes no bom sentido, ou precise de se forçar a explorar um bocado a área para chegar um bocado aos locais em questão. E o que é que aconteceu? Porquê é que esta imagem está aqui? Em primeiro lugar, porque esteticamente é uma imagem que me apraz. É uma imagem que foi feita numa manhã de boas condições atmosféricas, havia uma forte neblina ali a acontecer, apesar do céu limpo, conforme o sol foi levantando, deu uma explosão de tons dourados a todo este cenário que me encantou muito. A água estava muito calma também, ajudou a criar um reflexo perfeitinho, mas não é só por isso que ela está aqui, porque eu no dia anterior tinha vindo a este local, estive neste local
porque pura e simplesmente eu já estava a achar que não ia conseguir fazer nenhuma imagem. Estávamos a passar por épocas de céus muito limpos e eu não tinha nada para fazer. Ao fim e ao cabo, não consegui encontrar uma forma de fazer uma imagem. Então, virei-me para a Lena e disse assim, olha, quando uma pessoa não consegue fazer imagens, o que é que faz? Pura e simplesmente começa a apreciar a natureza e começa a apreciar o cenário. E foi o que fiz. Sentei-me, agarrei num queijo, agarrei numa boa garrafa de vinho tinto maduro e pura e simplesmente ficámos a comer enquanto observávamos o sol a pôr-se. Eu devo dizer que foi um dos pôres do sol mais bonitos que vi naquele mês, sem dúvida. E não consegui fazer imagem, porque nem sequer tentei, mas eu não contava que na manhã seguinte fosse ter estas condições e fosse fazer esta imagem. E para mim, esta imagem, acima de tudo, tem muito significado pela mensagem que eu consigo transmitir com ela. Às vezes não vale a pena corrermos atrás de uma fotografia e perdermos toda a vida à nossa volta, porque no final de contas, a fotografia pode vir ter connosco quando nós menos esperamos. Foi o que aconteceu aqui. A imagem que vos apresento agora foi feita também em junho. E sim, foi um pôr do sol, se calhar, daqueles interessantes. Daqueles em que temos tons dourados, temos nuvens intensas, daqueles que nós gostamos de fotografar. E porquê que esta imagem está aqui? Esta imagem está aqui um bocado para me lembrar, às vezes, do trabalho que dá conseguir uma imagem. Porque todos nós sabemos que estas coisas dão trabalho e isso tudo, mas às vezes nós tomamos um bocado por garantido quando chegamos a um cenário, o cenário é bonito e quando encontramos uma boa composição e quando nos esforçamos o suficiente para construir uma foto. Mas às vezes essas coisas não valem de nada. Nós podemos estar com o melhor cenário do mundo, podemos ter construído a melhor composição do mundo e estarmos a dedicar a topo, a fazer grande scouting, tecnicamente a ser tudo correto, mas se a luz não bater, não vale a pena. E foi o que aconteceu, não com esta imagem, mas 2 ou 3 semanas anteriores que eu tinha estado aqui, em que eu encontrei este local em Paredes da Vitória, por sinal há vídeo também, e fiz uma imagem, só que a imagem ficou uma grande treta, porque a luz por isso simplesmente não coincidiu, a luz ficou fraca. Haviam nuvens, mas as nuvens estavam no outro lado. É o costume. E no dia seguinte eu pensei que iria ter melhores condições e não, ainda tive condições mais fracas. O que é que aconteceu? Passado uns tempos voltei lá e tive realmente condições muito boas, onde por sinal, graças à maré estar diferente, acabei a construir uma composição ainda melhor. Ou seja, no fundo, é um bocado também aquela lição de não vale a pena correr atrás da foto. Temos de correr, mas não vale a pena correr até ficarmos sem fôlego. Mais cedo ou mais tarde, as condições vão bater e resiliência é palavra-chave nesta arte a que nos dedicamos. Agora vamos saltar para agosto. Praticamente não fiz imagens épicas nenhumas, digamos que o tempo teve muito desinteressante e felizmente não tive férias em agosto e não tive de estourar dias à toa, mas ainda assim aproveitei um fim de semanazito em que houve um feriado para dar um saltinho a Braga para tentar fazer alguma coisa pelaquela área, pois há ali 2 ou 3 imagens que são uma pedra no sapato, daquelas que estão a incomodar, mas ainda não encontrei condições para as fazer. E esta foto foi feita no Bom Jesus do Monte. Mas vocês não diriam que ela foi feita no Bom Jesus do Monte, porque as condições de manhã estiveram fracas para fazer a fotografia que eu tinha em mente do santuário. Mas quando me virei para o lado e tinha a teleobjetiva montada, são daquelas coisas, eu quando vejo que já não dá para fotografar a paisagem, volto em meia, monto a teleobjetiva e fico à espera de aves. Neste caso, acabei a fotografar uma ave, mas o importante aqui acabou a ser todo o cenário que estava a ser engolido por esta neblina e por estas nuvens de baixa altitude, e no momento em que eu cliquei, por acaso, houve uma ave que passou. E eu fiquei muito interessado, eu assim, se calhar com paciência eu até sou capaz de conseguir apanhar uma ave a passar numa zona que eu queira. E sim, eu só precisei de um bocadinho de paciência, bastou-me ficar mais ou menos 45 minutos ou 1 hora ali a apanhar seca. Eu não apanhei muita seca, mas a Lena apanhou muita seca, a Lena acabou por ter de dar uma grande volta e queimar muitas calorias, enquanto eu fiquei à espera de uma ave que por acaso, felizmente, passou e ficou mesmo no ponto onde está. Esta fotografia não tem Photoshop. Eu sei, se eu fizesse Photoshop,
ela teria sido mais rápida de executar, mas às vezes também é bom nós fazermos a fotografia à boa e velha maneira, a esperar e a sofrer pela imagem. E já mesmo rente ao fim de agosto fiz esta imagem pela Pateira, com o Ricardo Rodrigues. E esta imagem tem muito significado para mim porque, primeiro, a companhia foi muito porreira, deu um vídeo engraçado. Segundo, foi uma imagem também que gostei muito porque já há algum tempo que eu procurava fazer uma foto da Pateira que realmente tivesse reunidas aquelas condições que eu tanto procurava. Os barcos, umas cores bonitas dos jacintos, porque infelizmente eles têm muitos jacintos por lá e eles já tentaram lutar contra eles, mas volta e meia eles aparecem, portanto jacintos começaram a fazer um bocado parte da Pateira e a par disso temos a neblina por trás, que é aquilo que muita gente procura quando vai à Pateira, para fazer aquelas imagens mais minimalistas e mais etéreas. E a par disso, no terceiro, esta foto significa para mim também o início daquilo que eu espero que venha a ser um capítulo muito importante na minha vida, que é a realização de workshops. Antes de saltar para esta imagem, eu tenho de vos dizer muito obrigado por estarem desse lado, muito obrigado por estarem subscritos a este canal se por acaso já se subscreveram, se não se subscreveram, considerem subscrever. Tem sido uma grande ajuda e aproveito para dizer que no próximo mês vão haver boas novidades para vós. Isto porque ultrapassamos uma margem de seguidores que eu já tinha avisado no Instagram que quando quebrasse a barreira dos 666 subscritores ia haver um passatempo. Portanto, estejam atentos, ativem o sininho, sigam-me nas redes sociais, subscrevam-se também à newsletter do meu site que é para vocês não perderem nada. Agora vou beber um golinho antes de começar a falar da próxima imagem que foi feita em setembro por Vouzela. Ora, esta imagem tem vídeo, mas vocês ainda não viram o vídeo. E eu já agora aproveito para dizer que algumas destas imagens são spoilers de vídeos que vão vir. É sim, senhor. Pronto, pá, um gajo tem que dar assim aquele entusiasmo também para vocês ficarem, epá, pô, temos que ver estes vídeos e tal, temos de subscrever ao canal, temos de estar aqui com o sininho ativado que é para não perdermos nada. Exatamente, para vocês não perderem nada. Prosseguindo, esta imagem foi feita no necrotério do Val do Camarim de não sei o que, já não me lembro, vai aparecer aqui o nome. E eu gostei muito desta imagem porque, e vou ser sincero, aquela trip foi uma trip do raio, porque estava um calor do caneco, assim, quando eu estive a fazer esta foto estava um frio do caneco, mas à tarde estava um calor do camandro. Associado a isso, estávamos a passar por um enorme período de seca em Portugal e eu basicamente não estava a conseguir encontrar forma de fazer imagem nenhuma. Eu fui aos locais e eu achava que haveria potencial, mas sem água não dá. E eu por isso simplesmente achei, pronto, é esquecer, não vai dar para fazer imagem por Vouzela. E à noite fui surpreendido. Fui surpreendido porquê? Porque a Via Láctea que vemos aqui acabou a ser acidental, não era o objetivo fotografar a Via Láctea. Eu de dia fiz o scouting à área, encontrei esta dolmen, fiquei extremamente contente porque era uma dolmen posicionada de uma forma fotogénica. E isso, é claro, entusiasma de caminho uma pessoa. E o que é que acontece? O que acontece foi, à noite vinha eu aqui e tal, com a ideia de fazer arrastos de estrelas. Só que quando eu comecei a fazer os primeiros testes eu comecei a ver alto lá. Eu tenho aqui a Via Láctea a meter-se na fotografia. Se ela se está a meter, vai ser fotografada. E ao fim e ao cabo acabou a ficar tão no limite porque logo ao lado tínhamos a Lua. Ou seja, as condições que eu fotografei aqui não eram nada as ótimas condições para fotografar a Via Láctea, pois normalmente nós temos de esperar que a Lua ou esteja num ponto muito fraco em termos de luz, ou esteja então na Lua nova. Neste caso, ela estava praticamente cheia. E aqui está a Via Láctea. Tecnicamente não está irrepreensível a imagem, mas está aqui uma Via Láctea, não está? Eu acho que está bonita. Então isto leva-me a concluir uma coisa: qualquer condição dá para fotografar a Via Láctea. Mais ou menos. A próxima imagem marca uma altura que foi para mim muito feliz. Foi a altura do início das férias. Estamos aqui em outubro, que é um mês que eu gosto muito. Gosto muito porque eu sempre que possível tento meter sempre uma semana de férias neste mês. Não só para apanhar o feriado, mas porque geralmente é o mês que tem as melhores condições para eu fotografar. E porquê que esta imagem para mim tem muito significado? Porque, primeiro, não é uma imagem habitual para aquilo que eu costumo fazer. Digamos que eu quebrei um bocado aqui algo que é para mim habitual fazer, e quando nós saímos da nossa zona de conforto e sentimos-nos bem-sucedidos, isso faz-nos crescer imenso.
E foi o que aconteceu aqui. Esta imagem foi feita com a teleobjetiva e eu gostei muito porque a ambiência era espetacular e eu jamais iria conseguir fazer uma fotografia aqui se não fosse teleobjetiva. E apesar de eu no passado já ter feito meia dúzia de imagens de teleobjetiva que gostei muito, é algo que eu ainda não me habituei muito a incorporar na minha forma de fotografar. Erroneamente, porque às vezes este tipo de abordagens permite-nos fazer imagens completamente diferentes daquilo que estamos habituais. Esta imagem em si ditou uma forma de eu olhar para as coisas um bocadinho diferente e isto fez-me crescer, fez-me começar a olhar para as coisas de outra maneira, pensar a fotografia de outra maneira e se calhar crescer um bocadinho em termos de composição, porque a grande luta que todos nós fotógrafos temos não é o domínio das definições técnicas, o domínio do equipamento, é entender a luz e saber compor. E isso tem sido uma das grandes lutas que eu tenho tido nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos. Aprender composição, dominar a composição, ou pelo menos numa escala pequenina. A próxima imagem que vos mostro é uma imagem de vida selvagem. É a única imagem que eu vou meter aqui, porque eu, apesar de gostar de fotografar a vida selvagem, dificilmente faço uma fotografia de vida selvagem que eu diga assim: esta vai garantidamente ser uma das minhas melhores fotografias do ano. Pode ser uma das melhores a nível de vida selvagem, mas como eu não sou um fotógrafo de vida selvagem tão dedicado ao assunto, é difícil uma imagem de vida selvagem ter um significado tão grande para mim como registar um cenário de uma paisagem em Portugal, ou até um retrato em ambiente. Mas esta imagem é especial. É especial porque eu encontrei condições muito particulares que eu nunca tinha visto no Parque da Cidade do Porto. Neblina sobre o lago, numa manhã fria, e a par disso, o sol, quando começou a levantar, começou a aquecer todo aquele ambiente e começou a fazer o nevoeiro, à semelhança da fotografia anterior, entrar quase num ponto de ebulição. Eu achei muito interessante e comecei a imaginar, porque eu na altura já tinha comprado a minha 150-600 de Tamron e eu fiquei interessado assim, vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui. E após algum tempo à espera, é claro, nós para este tipo de imagens temos sempre de ficar um bocado à espera, eu tive a sorte de apanhar um frango d'água, uma galinha d'água, é uma galinha d'água, a passar. E eu observei, o movimento dela estava a ser sempre para trás e para a frente no lago e tal, e eu comecei a imaginar, epá, se ela passasse e criasse uma silhueta espetacular nesta zona, poderia ficar interessante, isto por causa do contraste com as ervas que estão a ser iluminadas por trás, ervas, vegetação. E acabou por acontecer realmente, acabou por acontecer. Então esta imagem acabou a ser uma materialização de um desejo que eu queria. E conseguir fazer uma imagem que nós estamos ali a magicar na nossa cabeça e ela calhar tão bem, ainda por cima eu fiquei tão satisfeito porque a transição da Sigma 150 a 500 para a Tamron 150 a 600 mostrou-me uma maior fiabilidade de focagem, uma melhor nitidez e ter realmente uma fotografia feita assim em que temos condições muito bonitas. Eu gostei bastante e teve muito significado para mim por isso. E é claro que o mês de outubro foi um mês muito positivo. Esta imagem foi feita em outubro, num sítio que eu gosto muito, Peniche. Há vídeo para o ano. Gostei tanto desta imagem porque, além de eu adorar o Baleal, porque foi o primeiro local que eu fotografei e que eu visitei em Peniche. E eu durante muito tempo achava que não conseguiria fazer uma imagem aqui neste sítio porque, não sei, havia muita coisa a acontecer ali perto. Na realidade, muita coisa que acontecia ali perto era na minha cabeça. E neste dia, por acaso, tive condições muito boas de nevoeiro, como vocês irão ver no vídeo, porque quando eu encontrei o local vi o nevoeiro cerrado. E o nevoeiro cerrado ajuda a eliminar muitas distrações. A par disso, os tons azuis matinais que estavam a acontecer estavam a dar um toque especial à pedra, estavam a tornar a pedra mais fria, mais crua. Tive de me colocar na beira, é normal, um arriscozinho de vez em quando também é muito bom para nos mantermos vivos. Ao fim e ao cabo a composição é o que vocês podem ver, é uma composição em que o que temos é aquela ilhota do Baleal a meio, este rochedo também a meio e depois temos então a parte final da secção da Ilha do Baleal a fazer a continuidade da leitura. Já quase no final do mês de outubro fiz esta imagem no farol do Cabo Raso. Eu já tinha fotografado o farol do Cabo Raso algumas vezes no passado, mas nunca tinha ficado como eu queria. Neste dia a coisa foi diferente e vocês podem não adivinhar, mas esta imagem foi feita perto do meio-dia, num dia daqueles mesmo muito encobertos. Só
Só que o que é que faz esta imagem ser tão especial para mim? Além de ser um local que eu gosto muito de Cascais, gosto muito desta secção do Cabo Raso. Esta imagem tem muito significado para mim pelo trabalhão que deu, porque esta caixota de madeira que aqui está, ela estava na costa, mas eu ainda tive de andar com ela uns bons metros para posicioná-la neste sítio e posicioná-la de forma que quando a água viesse, ela não mexesse. Só que esta bodega, além de ser grande, era pesada, porque estava muito encharcada por água e eu fiquei a cheirar a peixe como ao caneco depois de andar a mexer nisto. A par disso, também acabei por gostar muito da imagem porque consegui dar-lhe um tom em edição que a tornou muito apelativa em termos de cor, porque ela em si era uma imagem de tons cinzas e meio azulados, mas foi também outra parte que eu consegui, digamos que, alcançar na edição, que é emular de uma forma coerente tons que tornam a fotografia muito mais apelativa. Em termos de composição, também é uma composição bastante diferente do normal. Eu sinto quase que estou aqui a fotografar uma cena pirata. Não sei, eu pelo menos fiquei com esta ideia no momento. E acabei por gostar tanto desta imagem, mesmo porque a temática é um bocadinho diferente do habitual que se costuma fazer por aqui pela zona do Cabo Raso. Mas, no entanto, não foi essa a minha imagem favorita do mês de outubro. A minha imagem favorita do mês de outubro e dessa trip que fiz foi esta, feita em Figueira da Foz, nas Salinas. Foi a primeira vez que visitei as Salinas, nunca tinha visitado as Salinas, pois achava que o potencial de imagens que existiria aqui não seria assim tão épico, e enganei-me redondamente. Saí de Cascais, já sem grandes esperanças de fazer boas imagens, pois tudo apontava que no dia seguinte iríamos ter um tempo muito fechado, sem grandes aberturas, e vim aqui e disse mesmo à Helena, opá, olha, vamos ali, e se não der boa imagem, não deu, paciência, olha, tenta-se, visita-se e guarda-se assim este local para futuramente fazermos novas imagens por aqui. E acontece que essa manhã foi extremamente interessante, tanto em termos de luz como em termos inspiradores por aquilo que conheci lá. Há vídeo, ainda não foi publicado, ainda nem foi editado neste momento, mas fiquem a saber que vai haver vídeo sobre esta imagem. E o interessante mesmo foi que eu comecei a fotografar, ainda o sol não se tinha levantado, noutra parte, perto do Museu do Sol, eu nem sei se é assim o nome, mas é da zona do museu lá das Salinas. Fiz uma imagem e depois vim a este local, tinha dado uma vista de olhos à noite no dia anterior e posicionei a câmera e comecei a fotografar. E conforme o sol foi levantando, a neblina foi levantando e isto ganhou tudo um tom dourado e um tom magenta espetacular. E esta imagem significa muito para mim por causa disso, porque sempre que eu olho para esta imagem lembro-me de um local que eu adoro muito, que é Figueira da Foz, adoro mesmo muito. Foi o primeiro local onde eu comecei a ter acesso a experimentar aquilo que era uma costa interessante portuguesa e, a par disso, é claro, fazer uma imagem depois de umas grandes molhas que apanhei nessa trip significou muito para mim. Além do local, as condições foram boas, a fotografia foi boa, todas essas memórias ficam cá dentro. Já mesmo quase a acabar a análise das fotos, passamos ao mês de novembro, que esta foi a única fotografia que eu fiz realmente com o tema outonal. Eu acabei a não sair muito de casa na altura de novembro, acabei a não ir fotografar muito condições outonais em floresta. Este outono acabou a passar um bocado ao lado. E então foi no Parque da Fonte Stanislau em Ovar que encontrei este recantozinho de nevoeiro. E esta fotografia acaba a ser, ao fim e ao cabo, quase uma composição que eu já experimentei no passado em São Roque, zona de São Roque, com esta fotografia, que também gosto muito, mas eu vou ser sincero, desta vez a pedra não foi colocada, só foi colocada a folha, mas a folha teve de ser colocada, porque senão eu não teria aqui um color splash ou uma forma de completar os tons amarelos e dourados e laranjas na parte de cima com a parte de baixo. E acabei a gostar muito desta imagem por causa disso, porque além de ter sido uma imagem totalmente inesperada, eu fui lá visitar já mesmo ao fim do dia, mesmo ao fim do dia, fui fotografar isto, olhei e tal, desci lá abaixo, agarrei a câmera, comecei a fotografar e quando olhei assim, olha, está aqui a minha melhor foto de outono, também no fundo é a única. E em termos de questões técnicas, aquilo que eu vos posso dizer é que
tive de fazer um stacking, tive de focar na pedra e posteriormente focar na parte de trás, pois esta imagem foi feita já a ultrapassar a distância grande angular e então tornava-se muito difícil ter profundidade de campo que me permitisse englobar tudo isto, razão pela qual um stacking foi essencial. E agora, mantendo esta onda de tons mais dreamy, mais etéreos, passo à última imagem desta seleção, que é um retrato. Não é um retrato típico, mas é uma imagem mais para agradar a uma mistura de paisagem com retrato, que é aquilo que eu gosto muito, é o chamado retrato em ambiente, em que eu aqui estou a fotografar um cenário e o elemento humano vai acrescentar alguma coisa. Neste caso, o elemento humano não é o mais importante no aspecto de ser o sujeito gritante na imagem. A minha ideia com esta imagem foi mostrar este cenário na Serra de Sintra, em que nós empancamos de imediato com esta árvore que está à nossa frente. É inevitável, por uma questão de composição e por uma questão de linhas e por uma questão de contraste, os nossos olhos vão empancar nesta árvore. É um sujeito imediato e óbvio, mas a ideia é, conforme os nossos olhos começarem a vaguear, vão empancar na pessoa que ali está, que não foi à toa que a Helena estava com um vestido branco. O objetivo é ela passar despercebida ao primeiro olhar. E isto vai desplotar em nós uma sensação inquietante. Mas que raio é que esta pessoa está aqui a fazer? Tão despercebida? Será alguém a passear por aqui? Ou será que há alguém com uma presença mais fantasmagórica e sobrenatural por este local? Não sei. Digam-me aí feedback nos comentários, o que é que vocês acharam desta imagem e o que é que vocês acharam da minha seleção, quais foram as vossas favoritas, se ao longo dos vídeos que foram vendo, ao longo das imagens que foram vendo no meu site que eu fui publicando ultimamente, se acham que haveriam outras imagens que deveriam passar à frente. No fundo, eu gosto sempre de ouvir o vosso feedback, pois é o vosso feedback que me faz crescer e me faz evoluir nesta questão da fotografia, pois fotografamos para nós, mas o nosso objetivo também é melhorar a percepção do mundo às outras pessoas. Todos nós temos um objetivo paralelo, além de ser fotografar para nós por uma questão de satisfação pessoal. E ao fim e ao cabo, é por isso que eu também aprecio tanto o feedback que vocês me dão. Sem mais, pessoal, obrigado por estarem desse lado, um feliz 2022 na sua reta final e que já é tarde, porque este vídeo está a ser publicado, já é 2023, mas pronto, espero que tenham tido uma boa época natalícia, uma boa passagem e um excelente 2023 para vós. Tchau, pessoal.